E aí, que tal? Mais ou menos. Mas vamos focar no mais do que no menos primeiro. Vamos começar ou melhor, vamos pegar. Primeiro você, Felipe, o que você escutou? Tá, chegou na. As duas primeiras frases não consegui formar nada. Depois a canção fala algo como. Primeiro ela fala Yanderu, Nhemborai, e aí depois ela fala Yanderu, aí na outra frase a canção falou, repete o Yanderu, eu acho, mas o resto é diferente. Foram as únicas coisas que eu consigo me ouvir, consigo pegar assim. Tá bom, tá valendo. Mariana. E eu só entendi. Bom, Nhanderu ET, Nhandechu ET e Nhamonhandu Borai. Foi que seria. Nhamonhandu era algo de fazer ouvir. A canção seria o canto por aí. Fazer som, na verdade, né? Fazer o som do canto, então seria Nhamonhandu por aí. Fazer como se fosse tocar o canto, né? Fazer o canto soar, fazer o som sair do canto, né? Seria essa a ideia. E depois tinha uma parte que dizia Nhande Opu Ire, né? Foi o único que... Nhande Opu Ire. Perfeito. Daniel. Nessa frase aí do Nhanderu, eu vi que tem um pé no final. Não tem um pé? Tem. Nhanderu eté pé, Nhandeshi eté pé.
Tem. Nhamonhendo por aí. Aham. Perfeito. Se tem esse pé, você lembra o que o pé significa? Alguma posposição meio doida. É uma posposição, mas não é muito doida, porque É comum até, né? ela é meio regular, né? Ela significa o destinatário, né, de algo, o receptor, pode ser o ouvinte, aquele que recebe um presente, né? Qualquer ação que você dá algum, é a mesma coisa do Nhandewipe, né? Sim, aparece bastante. Beleza. Só- Mas aí é. Neptúndio, Renato, Léo, Marcela. Neptúndio, Tchangoiá, Pavei. Neptúndio. Neptúndio, pai. Que quadro doido esse? Ah, tá, um vídeo. É o encarte do CD que a gente tá ouvindo de canto. Pois é. Mas Tá, ele tá é, moderno. mas ele é legal, ele tem umas fotos interessantes aí. Tem umas pira com, sei lá, eu acho que é umas pira com Tataendê aí, que eles colocaram uns fogo louco no meio da casa de reza aí. Bom, eu só vou perguntar aqui pra Renata, daí fala aí, Renato. Fala aí, Felipe. Gustavo, se botar o vídeo, bota em tela cheia, porque tá muito pequenininho. Mas não dá pra ler direito mesmo. E é melhor que vocês não leiam que é pra escutar. Renato, vai perguntar alguma coisa? Eu vou. Eu não sei se o Renato ia. Parece que não, né? Então Tá. pergunta aí, Felipe. Esse pé, Ai, P tava. ou PY? P, não é P, é P. P. P, É o mesmo do que a gente viu na aula de sábado, que fala, por exemplo, Tchererã, Taranã, Juruá, P. Não, nesse é P mesmo. Juruá, P. É, Juruapã, que significa Juruapã. em Juruá, como se fosse isso. Mesma coisa que fosse em português, né? Eu posso falar também Buapa, né? Em Guarani, né? Aham, Então é entendi. diferente. Juruá. Entendi. Leu. Juruapa. Vai ter. Renato? Se eu tô na aldeia e quero sugerir que comecemos um boraí, eu posso falar Nhamonhendum boraí? Pode. Abete. Pode falar Nhamonhenducatu, Já Nhamonhendu, Já por Legal. aí, tem vários jeitos. Boa. Daqui a pouco eu coloco aqui no coisa, tá? Tá, obrigado. Mas pode falar Nhamonhenducatu, Já Nhamonhendu, Murai. Renata, o que você escutou? Não tinha anotado do lado da caída e perdi a cola que eu tinha feito. Então Mas eu vi que vocês falaram. Fale. Quer botar? Se quiser botar de novo, né? Tem gente Eu que vou entrou botar, depois, né, eu acho. pro Renato e Léo e Marcelo, Então, né? Bom, mas o que vocês já falaram até agora, né? Tem o Nhanderu Etepe, né? Para Nhanderu, Nhandeti Etepe, para Nhandeti Eté, Nhamunhindu Boraí, tá? E daí tem uma coisa que fala tanarare, né? Algo que acontece em algum momento. E daí a gente faz alguma coisa para Nhanderu, para Nhandeti, e daí cantamos Boraí, tá? tem Jarouá, Isso, eu acho. Jarouá.
na primeira linha, que significa Nos alegrar causativo comitativamente. ou pode ser comemorar algo. Tá. Tá, comemorar. O que significa? Comemorar. Mas Vem do uiá, Mariana, daquele de alegria, né? Pode ser, mas o já seria o prefixo verbal, vamos comemorar? Ou não? Nós comemoramos, né? Nós comemoramos. Tá, vamos colocar aqui de volta, daí a gente explica direitinho. Travou-se.
E aí? Eu não entendo a primeira frase antes do Jarobiá. Não entendo. Alguém conseguiu pegar a primeira frase? Arapiaúre. Isso, Leão. Isso. Arapiaúre. Que significa? Tá. O tempo novo. No tempo novo, né? Tá. No tempo novo, né? Na primavera. Então é Arapiaúra e Jarobiá. Alguém pegou mais alguma das coisas que faltavam? A segunda linha não é aquele. O que você falou, Felipe? Se a segunda linha não é aquele Nhamonha do Catu? Não. 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 É parecido. Nhanhacatu? Isso. Nhanheacatu. Nhanheacatu. Ariré, Nharuparandu. Isso. Yanderapuire. Nhanheacatu. E o que é Nhanheacatu? Eu não sei. Catu é força? Vamos colocar nosso espírito, esse nhê, ou não? Faz sentido, mas não é. Mas faz sentido. Significa se esforçar, se provar, né? Provar a si mesmo. Existe o verbo nha'an, que é provar algo. E nhanhean é provar-se, né? Você se esforça, você se põe à prova, né? E o Catu, Mariana, ele... Bom, daqui a pouco eu explico. Alguém respondeu o que tinha depois do Yanderapuíra ou não? Yanderapuíra, Jaroporandu. Não, Japorandu. Nharoporandu. Nharoporandu. Isso, perfeito. Perfeito. Podemos já que vocês já se esforçaram, podemos ir para... Mas, peraí, o que é Nharoporandu? Calma que só estamos começando. Primeiro era só para ver se escutava. É que se ouviu, A aula está começando agora. Ô, Gustavo. Eu ia pedir para depois tu passar a música mais uma vez para ir dar para ouvir e ler tudo junto. Beleza. Vamos só todo mundo ler antes, que daí fica até melhor para quando ler, depois vai ouvir de volta, fica melhor ainda, né? Esse Arapiau é o nome da música, é isso? Deixa eu ver qual que tá o nome da música ali. Eu coloquei aqui porque era a primeira... o nome da música mesmo. É o nome da música. Arapiau. Se for Piau é de noite, daí vai ser o tempo de noite, o dia de noite. Mas esse é Piau, que é os tempos novos, né? Que é a famosa primavera, né? Que vocês estão vivendo aí agora. Tá. Pode começar aí, Felipe. Dá uma lidinha. Arapiau, re, Jarovia, via. Nhanheacatu. Nhanheacatu.
Nhanderopaire, Nhanroporandu. Nhanderu etepe, Nhandexu etepe. Nhamonhandu Boraí. Perfeito. Léo? Arapiaure jaru a nyange akatu nyanderopu ire nyanoporandu nyanderu etepe nyandechu etepe nyamonyandu borai. Perfeito. Mariana? E eu vou ler. Bom, Arapiaure, peraí. Arapiaure jarovia nhanhea akatu nhanderopire nharoporandu nhanderu etepe nhandechi etepe nhamonhandu borai. Perfeito. Renata? Vou falar avião aqui agora. O quê? Acho que. Vai ver que tá passando avião, daí eu escuto muito alto, mas acho que vocês não. Enfim. Lazadura. Isso. Arapuaure, Jaroa, Nhanhe, Akatu, Ire, Yanaparandu, Yanderotepe, Yandechetepe, Nhamonhandu Borai. Perfeito. Daniel? Arapiaure, Jarovia, Nhanhe Katu, Nhanderopaire, Nharoporandu, Nhanderu etepe, Nhandechi etepe, Nhamonhandu Borai. Perfeito. Renato? Arapuaure Jarobua Nhanhea Katu Nhanderopuire Nharoporandu Nhanderu etepe Pe Nhandetu etepe Nhamonhandu Borai. O que você pode dizer aí? Você sabe que nada além do que já foi dito? Então repete aí. Arapuaure Jarovua Nhanhea Katu Nhanderopuire Nharoporandu. Tem mais? Tem, né? Porque fica repetindo. Não, é a mesma coisa, mas só pra você traduz aí alguma coisa qualquer. Então, Arapuaú, a gente já sabe que é primavera. Jaroa, eu não sei. Nhanhea Katu, Nhanhea, eu não sei. E Katu, eu sei que é em Ambuá, diferentemente de outras línguas indígenas, é vamos nessa. Isso. Né? Em outras línguas é bonito, mas em Ambuá é vamos nessa. Ou vamos. Cacete. Foi. Esse Opuire, quando eu ouvi, eu pensei que estava falando da Opu. Aí agora tem esse Nhanderopuire, que eu não sei o que é também. Não sei se o Opuire do final tem a ver com a nossa casa de reza. Perfeito. Era isso? Quando a Opu é possuída, aparece um Rzinho na frente dela. Nharoporandu, não sei. Nhanderu etepe é com a nossa divindade masculina e a nossa divindade feminina, né? Não seria com, seria para. Para, verdade. Para nosso Pai verdadeiro e para nossa Mãe verdadeira. Nossa mãe, o comum aí. E ficou mal. Beleza? Marcela. Eu não cantei, já ia dizer aí, ó. Não esqueci. Ainda bem que não fui depois da Renata, tem muita responsa.
Arapeaura, Jaroa, Nhanhea, Catu, Nhanderopa, Ire, Nharoporandu, Nhanderu, Etepe, Nhandeche, Etepe, Nhamonhendu, Boraí. Perfeito. E aí, o que mais que você tem a dizer aí? Tá, Boraí é o canto, né? Isso, agora aí eu canto. O Jaro é o Nos Alegramos? Então, ele tem a ver com Nos Alegramos, né? Mas propriamente, Nos Alegramos seria Jauá. Grama. Nhamonhendu, em Boraí é fazemos soar o nosso canto. Isso. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Opa. Fazemos ser nós, Nhamonhendu, é nós. Monhendu é fazer soar? É fazer sair o som de algo, né? Fazer algo emitir som. Uhum. Esse é o Munhindu. Munhindu. Fazer algo emitir som. E quando algo emite o som é o Unhindu. Certo? Tá. Mas daqui a pouco a gente olha de volta. Bom, aqui nos alegramos, né? Mas qual a diferença? A gente tem esse irozinho que tá aqui de volta, né? Ele aparece 2 vezes, esse irozinho. A gente tem ele no Jaroviá e temos ele no Nharoporandu, tá? Então a gente tem aqui Nhaporandu, que é nós. Deixa eu colocar aqui embaixo. Nós perguntamos. Agora tem Nharoporandu, que é pedir por algo. Certo? Agora a gente tem Não entendi a diferença. Então, Nhaporandu, nós perguntamos se Nharoporandu é quando você pede algo, né? Você quer alguma coisa, né? E daí é Nharoporandu, que se a gente for ver a ideia que tem por trás desse ro, seria nós perguntamos junto com algo, porque nós queremos ter algo, né? Seria essa ideia do ro, ele dá a ideia de uma ação que é feita ou com algo, né? Então, quem pergunta com algo está pedindo aquela coisa. Seria essa a ideia. E quem está feliz com algo, comemora a coisa, né? Então, Javuá é alegramos, né? Nos alegramos. E Jaroviá é nos alegramos com algo, que é igual comemoramos. Tá? Alguém lembra de outro exemplo desses que tem, de verbos que tem uro? Eu pensei que o uro podia ser pelo ore. Não. Orero, não. Não. É só acaso. Sim, quer falar desse, Renata? Jarodiapitacá? Não sei, que na verdade eu vi tu falar desse. Bom, Japutiacá. Fale. O que você imagina? Não sei, eu imagino que é tipo se concentrar. Vamos dizer que seria concentrar, né? Usar assim aquela tradução, como é que você diz? De camelô.
Se concentrar seria concentrar com algo, mas eu não entendo bem. Na verdade, eu não entendo bem, porque daí fica me parecendo, então, que para entender direito isso daí, tem que saber o resto da frase. Pode ser, ou pode não ser, né? O Japutiacá, ele tem o sentido de concentrar também, mas ele pode ter o sentido de escutar, né? Também. Então, Japutiacá, Japutiacá, vou escrever. Ele pode ser você fazer alguém escutar algo, né? Fazer escutar algo, com algo, né? Ou pode ser implorar por algo, porque você faz alguém escutar com algo, né? Quando você está implorando, pedindo. O sentido é meio parecido com o Nharoporandu, né? Aí a gente precisaria da Queretiu para ver em quais contextos são usados, né? Mas também poderia ser se concentrar, né? Pensar em algo, né? Ou com algo, né? Sei lá, talvez se você tiver Japitiacá com o chocalho, né? Ou com o popiguá, possa usar nesse sentido também, porque você está se concentrando com algo. Mas ele também pode ser o pedir, né? Ou escutar. Desculpem, meditar ou escutar, né? Esse se concentrar. Mas vamos pegar um verbo mais fácil. Vamos pegar de aguatar, por exemplo. Mas o que o Seiro Chachapi Chachapuchaca, o que significa? Nós nos concentramos e pode ser nós refletimos junto de algo, com algo, né? Com alguma coisa sobre algum tema. Jiroku não. Jiroku não existe o Joku. Prestar atenção, né? Refletir, né? Uma ideia assim, né? Jaruguatá. Ouvir a memória. É parecido com a ideia de meditar também, né? Ouvir a memória, refletir. Mas para ter uma ideia mais assim, mais física do negócio, a gente tem Jaguatá, quando todos nós andamos, né? Todo mundo andando de Jaguatá, né? E temos Jaroguatá. O que é Jaroguatá? Se a gente andar junto com algo, fazendo algo andar. Então, se eu andar com a caneca na mão, eu vou aroguatá o... Nossa, esqueci o nome da caneca. Esqueci. Mas vai fazer ela andar junto comigo, né? Mas eu posso dizer, por exemplo, Jaroguatá com Jaroguatá com meu cheru. Por exemplo, eu caminho com meu pai. Não seria isso, não? Jogueroguatá teria que ser Jogueroguatá. Porque um faz o outro caminhar junto. Que inclusive é o nome desse álbum, né? Blaquere Jogueroguatá Uijupa. Deixa eu colocar aqui. Caminhar com algo. Mas aqui, ó. Blaquere Jogueroguatá Uijupa. Quem que consegue traduzir o nome do álbum? Mas aí então esse Jogueroguatá e caminhamos juntos. Sempre que for pessoas caminhando junto, precisa ter o Jo. Né?
Se fosse nós caminhamos juntos, teria que ser Jajogueroguatá. Mas Seria tipo. Desculpa. Mas rola um negócio. O Guerô é de um, faz o outro caminhar, no caso, então. é a mesma coisa que o Uro só, eles têm a mesma função. Só que como tem esse. Na verdade é esse ozinho aqui do Jo que faz o Gue aparecer. Porque ele não. Porque antigamente não era Ro, era Ero. E daí não podia encontrar o O com E, e daí surgia esse Gue aqui. Mas outra hora a gente vê. Então, Urogueroguatá, né? Orerogueroguatá, Raé-Ogueroguatá e Jogueroguatá vai ser com um Guezinho. Aqui também, Ogueroá, Ogueroporandu, Oguerodiaputiacá. Todos esses vão aparecer o Guero. Sempre que o prefixo tem um O, né? Seja O, seja Ro, ou seja Jo, ele vira Guero. Então, nós em Biá estamos caminhamos em conjunto para a Terra Dourada? Isso, aham. Vamos colocar assim, o povo BA caminha junto, né? Caminha um levando o outro, seria, né? Caminha um levando o outro para a Terra Dourada. Perfeito. Esse é o nome do álbum, né? E esse é o álbum que vem no lugar mais intrigante, né? Da ocupação Bá, que é a aldeia Nova Jacundá. Quem que sabe qual que é a aldeia mais ao norte? Onde que fica? Pará? É, no Pará. Caramba. E o mais legal... Fale, Mas Ana. eles chegaram como? Chegaram Eles caminhando pegaram... ou pegaram? Eles pegaram um barco, eu acho. Se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas pelo que eu lembro que eu conversei com o Rafael, né, que até ele defendeu ontem a tese dele, e o Rafael Fernandes, né, que teve uma galera que pegou um barco há muito tempo atrás, assim, daí primeiro foi pro Tocantins, daí continuou subindo e foi metade do caminho, acho que eles pegaram um barco, metade do caminho pegaram e foram de a pé mesmo, né. E eles juravam, né, que eram os últimos Bá da Terra, que estavam lá no meio da Amazônia e não tinha mais Bá nenhum, até que surgiu os meios de comunicação de massa, eles descobriram que existia um monte mais de Bá no sul do Brasil. Inclusive a cunhada da Queretiu, né, era de lá do Pará, né, que casou com o irmão mais novo da Queretiu. Renato, fale. Fiz uma visita monitorada uma vez ao Museu do Cabildo, em Assunção. E lá, legal. o monitor lá do educativo do museu disse que a origem dos Guarani é amazônica, que eles migraram para o Paraguai, se estabeleceram no Paraguai, foram meio malvados com os povos que estavam no Paraguai antes, e aí hoje eles olham para o Paraguai como o centro da Terra para eles, mas nem sempre foi assim. Tá meio certo, né? Na verdade, só que provavelmente não sabe exatamente o ponto de origem, né? Mas todas as línguas da família Tupi se originaram, né, na Amazônia, né? Na verdade, existem quatro grandes famílias linguísticas na América do Sul que são originárias de uma revolução agrícola na Amazônia, né? Primeiro, a primeira família é a família Aruac, que é a maior família da América do Sul, né? E que o mais perto de vocês aí do Sul são os Terena, do Mato Grosso do Sul. Mas os Aruac tem até um povo Aruac
Aqui no sul dos Estados Unidos, os garífuna, eles migraram de onde foi? Nem lembro mais. Acho que foi de Honduras que eles vieram para cá, meio recentemente, mas eles também são um povo aruac. Então, Acho que Nicarágua. os Acho. garífuna? E Então é Nicarágua. Nicarágua. Então, desde São Paulo, né? Porque tem uns terrenos que foram trazidos para São Paulo, até aqui o sul dos Estados Unidos, existem povos aruac, né? Que são a família linguística mais numerosa da América do Sul e que também tinha um monte deles nas Antilhas, né? No Caribe. Depois tem os povos tupi, né? Que é a família do Buiá. E também é amazônica. A ideia é que, bom, os Aruac, a ideia é que eles tenham surgido mais ou menos na Amazônia Central, assim, meio, sei lá, chuta aí perto de Manaus. E daí uns vieram pelo extremo ocidente e foram descendo, meio que bordejando os Andes, né? E eles seriam os maiores revolucionários da América do Sul, porque eles que difundiram várias coisas agrícolas, né? Talvez o tabaco, talvez o milho. E daí tem os tupi, que também provavelmente surgiram um pouco mais ao sul dos Aruacas, talvez no Rio Madeira, né? Dizem que talvez onde que é Rondônia atualmente. E daí, ou os tupi provavelmente foram em direção ao leste, né? Até a Amazônia Oriental, no Pará, e começaram a andar pela costa, ou eles fizeram isso e chegaram pela costa, ou eles já desceram direto ali, se baixando meio que pelo Brasil Central, entre os Aruac e os povos da família G, e foram cair lá no Planalto do Paranaense, né? Que é onde eles viraram dominantes. E eram vários povos, né? Desde a Bolívia até a boca do Rio da Prata, desde o Paraguai até Floripa, né? E talvez mais para baixo, provavelmente, vários povos que foram chamados de maneira genérica de Guarani, né? Mas, assim, de uma perspectiva de muito longa duração, eles são amazônicos, né? Quer dizer, não é tão longa duração, né? Porque se estipula que eles chegaram ontem, né? Há uns 3.000 anos atrás, no Brasil meridional, que foi ontem, né? 3.000 anos atrás. Então, não existe, sei lá, talvez, não se sabe quais eram os povos que tinham aqui antes, né? Se talvez os charruas e minuano, esses povos do Rio Grande do Sul, tenham a ver com uma tradição ceramista mais antiga, mas também é uma tradição ceramista que tem traços amazônicos, né? E os Caigangue e Xocleng também saíram de perto da Amazônia, né? Então, a Amazônia, na verdade, é um polo de revolução agrícola e social da América do Sul, né? O milho foi meio domesticado lá, né? Não totalmente, mas meio. O mandioca foi totalmente domesticada lá, né? E várias outras coisas, né? Então, na verdade, os guaranis são migrantes, né? Eles substituíram vários povos de caçadores-coletores que tinham no sul da América do Sul, né? Por isso que o cara explicou desse jeito, né? Que eles vieram da Amazônia, né? Mas essa migração que a gente está falando, dessa aldeia Nova Jacundá, no Pará, é mais recente, né? Não faz, não faz 60 anos direito. Beleza, Renato? Beleza, obrigado. Deu para entender mais ou menos a ideia? Deu, super. Obrigado.
Gustavo, desculpa, não sei se me distraí. Qual seria o terceiro grupo? Arawak, Tupi e Caribe. 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 Tá. O Caribe também seria do Amazonas. Eu achei que era de Antilhas, o Caribe. Então, eles são da Antilhas também, né? Mas que tem aquela conexão, a Amazônia tem uma conexão, né? Lá com... Porque a Amazônia é muito grande, né? A gente fala Amazônia como se fosse um quintal, né? De casa, mas é um território, praticamente quase toda a América, metade, mais da metade da América do Sul, né? Então tinha conexões com todos os lados, né? Tinha conexões com os Andes, tinha conexões com as Antilhas, né? Então, mas os Caribe, eles estão nessa calha ao norte, né? Do Rio Amazonas, principalmente, né? Só teve os Cuicuro e o Calapalo e na Fuquá, que desceram o Rio Xingu. E Bacairi, né? Os Bacairi, que também desceram o Rio Xingu. E antigamente tinha um povo chamado Pimenteira, que ficava mais ao leste, mas que é um povo extinto, Caribe extinto. E tem os G, né? Os G são um povo do Brasil Central, né? Do Cerrado e também de umas regiões já quase na Mata Atlântica, né? Ou na Mata Atlântica, mas eles também tem a hipótese de que eles também se expandiram no Brasil Central, mas a partir dessa revolução ceramista e agrícola que estava acontecendo na Amazônia, né? Felipe? E os panos? Os panos, eles estavam ali no Alto Caiale, né? Não deve ter saído muito do lugar, porque eles são muito concentrados, né? O que aconteceu só que os Aruac passaram no meio deles, né? Daí quebrou, tem 2 pedaços, né? Mas, assim, não sei se tem indícios muito grandes da migração deles, mas eu acho que mais ou menos o território de origem deles e onde ainda é provavelmente a maior concentração populacional pano, né? Que é no território dos super tipes de la selva, os chipibo. Eles nunca devem ter saído muito bem dali. Mas eu disse assim, assim, é uma família razoavelmente grande o Pano, né? Mas as outras são bem maiores, né? Do que a família Pano, né? Se expandiram muito mais e tiveram muito mais línguas, né? Conhecidas. Enfim, fechando a nota de rodapé aí de meia hora. Bom, tinha sido o Felipe, né? O último que perguntei algo ou não? Nem lembro. Onde que a gente parou? No Uru. É. Bom, durante a primavera, né? Na ou durante, o que a gente faz? Comemoramos, tá? Aqui a gente poderia esperar que esse verbo tivesse um objeto, né? Mas não tem. Ele só diz que está comemorando algo. Comemora-se algo, né? A gente não sabe o que é, né? Quer dizer, podemos imaginar assim, por dedução cultural, né? Que pode ser o rejuvenescimento, pode ser a plantação, né? A colheita, né? A colheita não, a colheita pode ser a erva mate, né? Mas não diz na música o que está comemorando, né? Como explicou o Renato, né? O Catu tem a ideia de vamos nessa, né? Porque ele é como se fosse um convite, né? Ele é uma exortação para a gente fazer algo. Aqui vocês estão vendo que também é nha, de primeira do Nhandé, né? Que nem o já. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Rapidola. Nhanhan. Jarov a, né?
e Nharoporandu, certo? Então, a pessoa aqui do discurso, que é o relevante, né, para a música, é o Inhandé, né? Então, aqui, Nheaan significa nós nos colocamos à prova, né? Nós nos esforçamos, né? No sentido de, né? Então, vamos nos esforçar, né? Vamos nos colocar à prova, né? Vamos nos esforçar, tá? Ficou clara a ideia do Catu? A ideia? Ele é... Não, para mim não. Não, e não entendi. Então seria nós vamos nos esforçar? Seria isso? Seria tipo, bora lá, vamos nos esforçar, tipo, força time, tipo, convidando assim. Vamos continuar se esforçando, né? Ou, por exemplo, quando se fala Nhapuã, Catu, é tipo, vamos continuar de pé, né? Vamos fazer isso, né? Ou qual mais que tem de Catu? Literalmente, nhanhanhã é o quê? Só isso, sem o catu. Vamos colocar à prova. Agora, quer dizer, nos colocamos à prova, tá? E o Catu dá essa ideia que eu escrevi aqui como vamos, porque ele está fazendo uma exortação, né? Em vez de... Porque se fosse só nhanhê... Quer dizer, pode ter essa interpretação de convite, né? Mas se colocar só nhanhê a an, poderia só... nós nos esforçamos, né? Estamos nos esforçando, né? Mas agora, quando você coloca o Catu, significa que é um convite, né? Imagine que está todo mundo lá na casa de reza, na primavera, dançando, e daí é tipo, vamos lá, vamos continuar aí se colocando à prova, né? Vamos se manter fazendo o canto, vamos se manter fazendo o Jeroju aí. Essa que é a ideia. Ele dá essa ideia de exortação, de convite, né? Podia ser Nhamunhinducatu, né? Falando, vamos lá, vamos continuar cantando, né? Essa é a ideia. Ele dá esse tom de motivacional, né? Como se fosse. Tia Porandu tá. Porandu. Esse eu queria saber o que é porque tem um Boraí que tem uma parte dele que é assim. Chandara quere, ou amawu mai quere. Aí fala no final, Será que não é o Nhan? Será? Mas ele... Não sei, eu escuto Nhan, até pedi, perguntei. Mas talvez seja, né? Nhan. Mas eu acho que é Nhan. Vou escutar, eu tenho gravado esse. Pode ser, faz sentido, pode ser do John, né? Vamos se provar, não sei. Mas ele significa se colocar à prova, testar, experimentar aqui, como eu escrevi. Experimentar. Medir também. Opa. Certo? E o Nhê aqui é como se fosse o C. Quem que ia falar, Felipe? Não, que eu estava pensando que da mesma maneira que tem esse desdobramento do I e do U, também tem do E e do O, né? É bem comum essa... Eu lembrei que outras línguas têm isso, assim, sei lá, às vezes você quer falar E com boca de O, ou O com boca de E, e aí talvez seja o negócio do nho, não sei, ou nhê, a. Tem que ver, talvez possa ser um nho mesmo, porque tem esse do jogo Eroguatá, cadê? Onde que tá?
Sumiu. Aqui. O jo, se ele tiver antes de um verbo que seja nasal, né? Ele vira nho, né? Então, se é uma coisa, ele dá a ideia de reflexivo, né? Por isso que Jogorogotai vamos levando uns aos outros. Ele pode virar nho também. Pode ser, sei lá, Nhoroporandu, talvez, dê para... Não, talvez Nhoporandu, nós nos perguntamos uns aos outros. Seria válido. Tá, mas a ideia aqui é que estamos comemorando a primavera e bora continuar se esforçando nessa comemoração, certo? Essa que é a ideia. Depois, o que estamos fazendo? Estamos perguntando, né? Estamos pedindo, desculpe, não perguntando, estamos pedindo algo, né? Para quem? Estamos na nossa casa de reza, né? Nossa casa de reza, Nhanderopu Ire. Ure aqui significa em, né? Ó, veja a diferença, né? Aqui é um em de período, né? De tempo. Arapiaure, né? Durante, né? Na primavera, né? E aqui é um em de lugar, né? Na casa de reza. Nós estamos pedindo para nosso Pai verdadeiro, para nossa Mãe verdadeira e estamos cantando Burai, certo? Tá. Vamos ler mais uma vez para ver se não ficou nenhuma dúvida? Se Mariana. Esse, então, Nhamonhandu por aí, então se traduziria como fazemos ouvir nosso canto? Não. Fazemos o nosso canto emitir som, seria a tradução mais correta. Não, sem o nosso canto, seria fazemos o canto emitir som. Tá? Executamos o canto, né? Dá para falar assim, a gente executa uma música, né? A gente executa o canto. Mas eu poderia dizer Nhamonhandu Baracá? Não. Pode. Uhum. Eu faço o violão tocar. Eu toco o violão. Uhum. Pode fazer também. Tá? Então, aqui tem 3 verbos relacionados, né? Tem o endu, ele ouve. Onhendu, ele emite o som. E o monhendu, fazer algo tocar, né? Fazer algo emitir o som. Beleza? Vamos dar... Querem ler mais uma vez ou querem ouvir mais uma vez? Ouvir. Então tá. Tá, deixa eu só repetir então para ficar aí claro, né? Desculpe, ará coisa nenhuma. Ara, que é dias, né? Ou estação, alguma unidade de tempo, né? Praú, novo. Tempos novos, né? Qual é o tempo de renovação que passarinho nasce, fruta cresce, flor aparece? Primavera. Na primavera, nós comemoramos, né? Jaruá, que é parente da palavra Jaruá, que é alegrar. Jaruá, nos alegramos com algo. Nhanhe Ancatu, bora lá, gente, vamos nos provar, vamos nos esforçar, né? Nessa comemoração dos dias novos. Na nossa casa de reza, nós pedimos, né? Nós pedimos algo, né? Pedimos coisas para nosso Pai verdadeiro, para nossa Mãe verdadeira. Nós fazemos soar o canto. Certo? Beleza.
Travou-se, Parou? né? Travou-se. Parou aqui. Parou. Tem um sotaquezinho, né? Andarapan. Você achou que tem um sotaque paraense aí, Léo? Eu achei num bora aí. Bora aí. Não é bem bora aí, é bora aí. Pois é, pode ser. Deu para captar a mensagem do canto? Sim. Beleza. Tem alguma pergunta sobre as palavras? Felipe, fala. Tá desligado seu coisa. Muito obrigado. Apertei no botão errado.
tem alguma noção, é uma dúvida do sentido do Boraí, não da tradução, né? Se tem, se tem alguma noção de tipo, vamos nessa, né? Ou vamos nos esforçar. E se eles estão pedindo essa força pro pai verdadeiro e pra mãe verdadeira. Na verdade, eles estão se esforçando para comemorar, né? E durante isso, eles estão pedindo coisas, né? As coisas que vêm durante o tempo de renovação, né? Tá. Acho que é mais ou menos essa a ideia do Boraí. Assim, né? Minha interpretação orelhuda, né? Deve ser, né? Algo desse sentido, pelo que eu entendo, né? Querem tentar... Deixa eu ver... Tá travando esse bagulho. Marcelo, o que aprendeu hoje? Fixou alguma coisa que eu acho que a gente já tinha visto, essa história do Rê, o quê? Vamos às colas da anotação da aula, do Rô, aliás, por algo. Isso foi... Gostei das anotações, assim, além do vocabulário básico, né? Com os verbos novos. Eu vou organizar ainda uma lista de verbos bem organizadinha. Legal, organiza aí para colocar no dicionário. Daniel. Eu aprendi essa diferença entre o Onhendu e Oendu. Que você botou. Onhendu é fazer algo emitir som. Onhendu, algo emite som. E Oendu é ouvir. Perfeito. Renata. Entendi. Quer pedir, medir... Não, pedir? Experimentar. Não. Experimentar, medir, testar, provar, né? Provar, que é com P que eu tinha feito. Lembrei de Araporandu, porque eu escutei alguma vez, acho que tem uma música que fala em Araporandu e Anderetê. E que alguém me falou que em Araporandu e Anderetê seria tipo fortalecer o corpo. Então, pra mim, a primeira coisa que vem sempre que aparece a palavra é tipo, se fosse fortalecer pedindo, né? Mas aí, tipo assim, o jeito que eu entendi, né? Tô falando que acho que é isso, assim. Mas daí, tipo, aí é bom quando vê, porque é pra tirar esse automatismo que minha mente já vai direto pra esse lugar, assim, né? Aquele outro canto tem meio tem uma ideia dupla, né? De tanto você se questionar o seu corpo, como você pedir pelo seu corpo, né? É uma ideia meio intrigante, mas é tipo você pedir o seu corpo, né? Como se fosse isso, né? Você pedir um corpo completo. É uma coisa... Quer dizer, pelo que eu entendi da explicação que a Cretil deu, né? Quando a gente viu isso. É interessante essa palavra. Tem uma outra que também... tem um Boraí. Eu vou... será que eu tenho? Eu tenho gravado, eu acho. Tem um vídeo dele. Uma parte bem curtinha, mas que também tem uma palavra que é bem interessante, assim, que eles falam Nhemboeté e Andereru, né? E daí já também traduziram como fortalecer, como dar valor, como... Daí outra tradução foi transformar nosso nome em corpo, né? Enfim, daí talvez seja legal também para uma...
Então, são duas possibilidades que se excluem, né? Se for, porque existe um boeté de eté, de verdadeiro, que seria você honrar algo, né? Você mostrar que algo é verdadeiro, né? Seria você honrar algo. Existe você fazer algo ter corpo, né? Corporificar algo, que também é boeté, né? Mas seriam duas palavras diferentes com o mesmo som, né? Porque um vem do eté de verdadeiro e outro vem do eté do teté, né? De corpo. Foi engraçado que foi, tipo, uma pessoa mais velha, assim, que tem ali seus 40, 50 anos, traduziu nesse transformar o nome em corpo. E uma pessoa, os mais jovens, tipo, que tinha 19 anos, traduziu como nesse sentido de dar valor ou de impor respeito, né? Assim. Legal. Não sei. Tem os dois, é os dois, né? Sim, mas... Mas enfim, mas acho que foi o e a senhora Porandu. E essa coisa da tradução, né? De entender essas coisas, assim, estruturalmente, que é sempre um grande desafio. Legal. Mariana. Sim, eu não sei se alguém já falou, mas esse uso... Oi? Mas pode falar de novo, quanto mais vezes falar, melhor. Não, que esse uso do uro, eu não sabia, né? Então, por exemplo, Sharuá, né? Nhaporandu, Nharoporandu, não sabia que Seró era associando com algo ou por algo. Eu pensei que tinha a ver com o prefixo verbal do ore, né? Que orero. Então, por isso que pensei, mas achei bem interessante essa partícula aí do ro. E depois as outras questões também que foram mencionadas, né, também essa compreensão da letra, do ouvir, né, de ir identificando algumas palavras, e de ver também como o conteúdo, né, tem certas questões que se repetem, né, essa importância, por exemplo, de nossa opinião, né? Tem muitas canções que a gente vai reconhecendo as mesmas frases. Legal. Acho que é isso. Legal. Felipe? Teve... Acho que primeiro os pronomes estão ficando mais frequentes, assim, né? Estão começando a encaixar mais naturalmente. O nome do álbum, né? Que a gente viu, acho que foi sábado, de Ivuju, né? Ivuju. E aí fixou bem, assim. Catu, eu lembro que a gente já tinha visto em algum outro momento, e aí eu já tinha uma noção de força, esforço, né? Opaire, que acho que a gente viu no sábado também, a quinta passada. Foi mais isso, né? Pegar algumas palavras, assim, o ouvido já melhorou um pouquinho também. Então... Legal. Léo? Esse final pé foi bom saber, porque às vezes eu ouço uns boraí e eu não sei se é qué. Às vezes tem Nhanderu até, aí eu sempre associava qué. Nhanderu até qué, tem outros boraís que Nhamombeu, Tuparai, qué. E uma vez até perguntei
se tinha um sentido se qué, e aí agora com pé, meu ouvido ficou mais na dúvida ainda, meu ouvido. Mas nesses casos que você falou, provavelmente é pé, né? Porque se for qué, tá morto, né? O filho do Tupã. Ah, é? Qué. O qué é como se for um filho morto, né? Se você fala assim, né? Bom, depende, vai saber, né? Mas Não, acho que era. mas imagino que deve ser o pé, né? Nesse caso. E o pé, no caso, é Tipo, dando algo, né? Ele marca quem recebe algo, né? Aí, no Boraí que a gente viu, em Aroporandu, né? A gente está pedindo por algo. Pedindo para quem? Yanderu Etepe, né? Para Yanderu Etepe. Netiu Etepe, para Yandetiu. Beleza? Beleza. Nossa. Renato. Eu aprendi Nhamonhendu, que é fazer soar. Nhaneropoire é através da nossa casa de reza. Na nossa casa de reza. Na nossa casa de reza. E aí, pé, que significa para. Só que é uma pós-posição em vez de ser uma preposição. E aprendi também que todas as línguas do tronco tupi se originaram na Amazônia e a expansão do tupi, do aruaque e do Caribe se deu por uma revolução agrícola de milho e mandioca. Bem resumidamente, foi isso que eu aprendi, não foi? Não só milho e mandioca, mas digamos que são as duas bases principais revolucionárias, né? Ao contrário das batatas, que são a revolução dos Andes. Beleza, legal. Acho que eu perguntei para todo mundo. Bom, já que o Renato lembrou disso, vocês querem ouvir mais umas conversas fiadas sobre as famílias linguísticas da América, do Brasil especificamente? Queremos Pode todos. ser. Mas eu quero perguntar uma coisa antes só. Pergunta, Que a Sandra hoje, a gente estava conversando, daí ela falou uma palavra que eu tentei procurar no meu amigo Duley e eu não encontrei. Que ela quis falar como, tipo, com sentido de fortalecimento, assim. Ela falou, tô tentando abrir aqui, mas não tá abrindo meu documento, tá abrindo lentinho, mas eu acho que era, vou conferir. Eu acho que era Ogueropuacá, Ogueropuacá, ou já... Ai, deixa eu ver se meu coisa vai abrir. Meu computador tá tipo o seu. Todo zoado. Pois é. Mas eu acho que é isso. E eu procurei Puacá, mas eu não encontrei. Eu acho que é essa raiz. Não conheço. Será que é outro que é outra coisa? Ela falou outro tipo, outro Guarani? Pode ser, né? Ela é Nhandeva. Ela é Nhandeva braizada, né? Porque né? Vou muito aqui. Ela é braizada. Porque ela deu aula há muito tempo pro meu aldeia né? Mas não conheço o Puacá, não. Puacá. Mas se você achar, manda aí pra gente lá no grupo, daí eu tento procurar nas outras coisas, tá? Tá bom. Beleza. Vai estar. Gustavo, não entendi qual seria a proposta agora. Seria eu fazer mais uma autopropaganda aqui e mostrar esse breve nota que eu fiz que se chama Fala-se em Línguas, que é sobre as famílias linguísticas que tem no Brasil. Uma pequena nota. Bacana. Querem ouvir ou querem ir embora?
Eu vou poder Eu quero ouvir. eu vou poder ficar só 5 minutinhos, Mas é rapidola, é pequeno, não tem Eu quero crise. ouvir. Bom, aqui só primeiro, essa daqui é uma representação que eu organizei os nomes, mas quem fez foi a designer da revista, né? Que estão aí, eu acho que pelo menos todas as línguas da família Tupi que eu conheço e que ainda são faladas no Brasil, né? Então aqui a gente tem o ramo Mondé, que é de Roraima, Ariquém, Roraima, Ramarama, Roraima, Juruna, que é no Baixo Xingu, né? E aqui a gente tem o sub-ramo Maueti-Guarani, que tem o Satere Maué, lá na margem esquerda do Madeira já, e o Aueti no Alto Xingu, e aqui estão vendo que tem uma aberração aqui, né? Até os outros ramos do rio são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Mas tem esse ramo aberrante aqui, né? Que é o Tupi-Guarani, né? Que é um sub-ramo do Maueti-Guarani. E aqui, ó, do lado do Guarani Paraguai, a gente tem o Blá, Andeva e o Xetá. E outras línguas que são essas que foram chamadas de Guarani, né? Então essa é mais ou menos a ideia da estrutura das línguas da família Tupi no Brasil. Aonde que tá o PA? Eu perdi. Tá aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver o mouse aí, aparece? É o mais pequenininho ou é só... Dá um zoom maior aí. Deixa eu ver se não vai travar. Entrou mais. Ou como mais recente também, por estar mais na ponta. Não, ele tá mais na ponta só por causa da... que foi o lugar que coube aí. E não dá pra aumentar, não. Ah, deu. Foi. Aqui. Opa, Gustavo, quando fala no Tupi antigo, fala tipo dessa língua originária? Não. Ou não? Não. O Tupi antigo seria uma língua contemporânea, mais ou menos dessa. Inclusive o Tupi antigo, hoje em dia, ele ainda está vivo, né? Que ele é o Nhengatu, é filho direto dele, né? O Tupi antigo era um... Vocês estão me ouvindo? Acho que deu... Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Estamos ouvindo. O Tupi antigo, ele é uma coisa que os linguistas chamam de um contínuo dialetal, que é um grupo de vários dialetos que se entendiam entre si, que ia da boca do rio Amazonas, né? Que se chama, lá na boca dele se chamava de Rio Pará, até Cananéia, e tinham vários povos que falavam a mesma língua, que era esse Tupi antigo, né? E outra coisa é o Proto-Tupi, que é a língua que originou todas as línguas Tupi, né? Essa língua que provavelmente conseguiu uma boa tecnologia agrícola lá no meio da Amazônia e foi se multiplicando e foram surgindo novas línguas. Certo? Mas o Tupi antigo é um conjunto de línguas, né? Que tinha na costa do Brasil. E daí também tinha o Guarani Antigo, que era outro contínuo dialetal que existia na bacia do Rio da Prata, né? Principalmente do Rio Paraná. Renato? Tem aquela história de que o Tupi antigo, na verdade, foi uma língua meio que inventada pelo José de Anchieta, que servia como língua franca de diferentes línguas do tronco Tupi. Se o Esperanto não deu certo, por que ia dar certo eles inventarem em 1500 uma língua e os índios aprender, né? Não inventar, né? Foi meio que o que ele conseguiu entender de cada uma e ele, sei lá, é o que existe essa história, né? Não sei se você já ouviu essa história. Fala, né? Ele fala com todas as letras na introdução da gramática dele, é que ele está pegando na gramática, na arte da língua mais falada da costa do Brasil, né? Que é a gramática que ele fez em 1500 e, sei lá, foi publicado em 1590 e poucos, né?
mas ele fala que está dando linhas gerais, né, que são comuns a todos esses dialetos. Mas no começo ele fala, né, o Tupiniquim de São Paulo, eles não falam as vogais finais. Agora os Tupinambá do Tamoio do Rio de Janeiro e da Bahia falam, né? Então ele fala, ó, tem uma diferença e cada pessoa, cada missionário que for para cada lugar, que veja essa diferença e aprenda ela em campo, né? Então, eu não sei quem que inventou essa ideia estroncha, mas quem divulgou essa ideia de que seria uma língua inventada foi um Locke chamado Matoso Câmara, né? Que dizem que é o pai da linguística no Brasil, que era professor do Museu Nacional. E ele repetiu essa ideia estroncha de que, só que não faz sentido eles inventarem. Você vai ser missionário num lugar, por que você vai inventar algo para o cara aprender para depois você catequizar o cara, né? Você vai querer sistematizar o que é útil da língua da pessoa para querer converter ele logo, né? Então, toda escrita é uma redução, né? Quando você escreve algo, né? O português escrito não é o português falado, né? O português escrito é uma representação esquizofrênica que tem alguma relação com a fala real, né? Mas falar que ele inventou, assim, não faz muito sentido, né? O que aconteceu é que os jesuítas incentivaram que mais povos indígenas aprendessem o tupi antigo, né? E daí a língua foi se expandindo por praticamente o território inteiro da colônia portuguesa e ela se transformou em outra coisa, né? Ela foi simplificando vários processos morfológicos, perdendo alguns prefixos e tal, e virou a tal da língua geral, né? Como ela ficou conhecida depois, e hoje em dia o que sobrou da língua geral é chamado de Nhangatu, né? Mas falar que eles inventaram é uma coisa que não faz sentido, né? Porque como que é que fala? Se for a Roma, haja que nem romano, né? É a mesma coisa, né? Se for para Tupilândia, fale tupi, né? E era isso que eles queriam aqui, né? Mas eu não sei de onde que surgiu essa ideia estranha de que eles teriam inventado uma língua, né? Eu acho que quando você é a primeira pessoa a fazer uma gramática e a documentar, inevitavelmente você modifica alguma coisa, né? Mas naquela época ninguém ligava para livro, né? Tinha meia dúzia de gente que sabia ler e escrever no mundo, né? Não é que nem hoje em dia que você é obrigado a ficar na escola e fala que o R desse jeito, babebi, babu, papebi, papu, lê, daí você chega, tem tal idade, ó, vamos ler aqui, ler Machado de Assis. Não tinha isso, né? Ninguém ligava para... Escrita não serve para nada, né? E servia só para dominar e ensinar como dominar os outros, né? E é difícil pensar como realmente uma gramática escrita não seria um manual e seria algo que modificaria a língua, né? A língua se modifica, mesmo hoje em dia que a gente liga tanto, glorifica a escrita e tudo tem escrita, a escrita não consegue ser mais rápida, né, do que a fala, né? A fala é muito mais, a fala é a língua de verdade, né? A escrita é só coisa grudenta que a gente coloca na língua, né? Beleza, então, Mariana, acho que a gente encerra também, né? Que já ficou 9 horas. Outra hora eu encho mais vocês. Manda o link no grupo do artigo. Tá. Mas essa ideia, Renato, assim, é uma daquelas ideias que você olha e pensa por que alguém inventa uma coisa desse jeito? Porque não faz sentido. É colocar os pés pela cabeça, né? Porque, tipo, a única vez que deu certo, talvez, o letramento dos povos indígenas, que teve algum efeito, foi nas elites do Guarani Antigo, né? Das missões, que daí eles escreviam livros, as chefias trocavam cartas, né? Mas mesmo assim é difícil pensar que ia chegar lá um jesuíta e ia impor uma norma
Até porque eles não queriam impor uma norma linguística, né? Eles queriam impor que a mulher cobrisse a teta, que o cara não se casasse com a sobrinha, que o outro cara não comesse o cérebro do inimigo, né? Eles estavam pensando em umas coisas assim mais práticas, né? Do que, tipo, vou mudar sua língua, né? E o Anchieta, você lê, você vê que ele meio que adaptou os escritos. Eu até estava falando no começo sobre o Alto de São Lourenço, né? Que foi um teatro que ele escreveu e foi encenado em Niterói, né? Na aldeia de São Lourenço dos Índios. E você vê, comparando com outros escritos, que ele está se adaptando ao dialeto da região, né? Por essas coisas que ele mesmo comenta que varia, né, de um lugar para o outro, né? Então, além de ele ter descrevido, ele era consciente de que o carioca não falava igual o paulista, que não falava igual como que é o gentílico do Espírito Santo? Capixaba? Que nem o capixaba, né? Então, é acreditar também demais na força da escrita de uma época que a força estava na porrada e não na escrita, né? Como todas as épocas do mundo também, né? É isso, eu acho. Beleza? Até. Até. Até, bye. Até, Nepotúdio. Nepotúdio, Renata. Adilma. Grita aí muito, Marica.